alguns anos atrás, né, eu tinha uma vida que estava estabilizada, assim, razoavelmente. E nós resolvemos partir, eu e minha família, para uma aventura boliviana. Né? Minha esposa sempre me ajudou muito a minha vida toda, contribuiu em tudo, me acompanhou nos momentos de grande dificuldade. E quando a coisa estava mais tranquila, a vida estava mais estável, surgiu a possibilidade dela poder estudar medicina, realizar o sonho da vida dela. E nós partimos, inicialmente ela partiu para a Bolívia. Mas por quê? Existem vários fatores, mas eu acho que o mais simples de justificar é que uma universidade de medicina no Brasil, em média, custa R$5.000 por mês, e na Bolívia custa 300. Então dá para a gente sobreviver. R$300. Ela foi, e nós tínhamos um planejamento para que em um ano eu me transferisse com o restante da família para lá. Mas de uma maneira bem resumida, ela ficou me ligando e chorando uns 30, 60 dias, e eu tive que ir embora de uma vez. Chegando na Bolívia, tudo, absolutamente tudo que podia dar errado na minha vida, deu. Eu perdi tudo. Tudo. Uma parte foi roubada, outra parte eu investi incorretamente, eu fiquei sem nada. Fiquei ao ponto de um dia, chegou o dia em que eu gastei uma moeda. O dia seguinte era vender o que restava, vender uma televisão de 14 polegadas para continuar alimentando a família. Morávamos empilhados em uma kitnet, de que tamanho que era? Desse tamanho aqui, dessa parte aqui, os 4 lá dentro, contando o dinheiro para fazer as compras do almoço. E eu tinha deixado o Brasil como diretor do SBT, da televisão. E isso aconteceu muito rápido. Eu perdi tudo ao ponto de que existia um templo do amanhecer em Santa Cruz. Eu assumi, na época, o desenvolvimento dos aparás nesse templo, mas chegou o momento em que eu não tinha mais como nem chegar no templo. Não tinha dinheiro para o ônibus para chegar lá. Quando eu digo perdi tudo, é tudo mesmo. Eu só não perdi uma coisa. Eu não perdi minha fé. Eu entendia que era necessário aprender alguma lição que não entrava na minha cabeça. Que estava me faltando alguma coisa, mas eu não conseguia enxergar. Porque eu não sou diferente de ninguém aqui. Não sou melhor que ninguém. Eu também não conseguia enxergar nada na hora da dificuldade. Na hora do desespero, a gente não enxerga. A gente quer colocar a culpa em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em qualquer situação, menos na gente mesmo. Mesmo sabendo que o erro, quando acontece, é nosso. Eu também queria colocar a culpa em mim. Queria entender o que estava acontecendo. E aí, depois de tanto tempo caminhando, eu estou nessa situação. Outra vez, porque já não tinha, isso já tinha acontecido uma outra vez comigo. Não era a primeira vez que eu quebrava e ficava arrasado. Não era a primeira vez. Mas, quando a gente não aprende a lição, sempre volta. Guardem isso. Todas as dificuldades que vocês passam, que nós passamos, todos os problemas que nós enfrentamos em nossa vida, tem um porquê, tem um motivo. E se você não entender,
Se você simplesmente se revoltar, vai passar, porque nada é para sempre. A nossa vida é em ciclos. Vai passar, mas vai voltar. E vai voltar pior. Porque já passou mais tempo e você já tinha a obrigação de ter entendido. Se você não entendeu, você não está evoluindo. E como eu disse para vocês, eu não sou diferente de ninguém, não. O que aconteceu comigo foi que nesse período eu entendi um pouquinho do que é a encarnação de um escravo, né? Vou até fazer um breve à parte aqui para explicar isso para vocês. Eu olhava, né, e me perguntava também por que os nossos mentores resolveram ter uma encarnação de escravo. Vocês já se perguntaram isso também, né? Tanta coisa bacana para eles encarnar como negros lá da África, trazidos como escravos para o Brasil. Qual a necessidade disso, né? Qual a necessidade? Que eram espíritos assim, já tão experimentados, com tanto conhecimento, que participaram de grandes decisões da humanidade, mas corações endurecidos, como muitos de nós ainda, com tanta experiência, com tanto conhecimento, tantas encarnações, mas com o coração endurecido. E os que tiveram coragem enfrentaram essa encarnação como escravos, porque para um escravo não resta nada. Um escravo não tem esperança, não tem perspectiva na sua vida, ele não pode sonhar em ter uma família, uma roupa melhor, ou comer um pouco melhor, ele não tem nada. Só resta para ele voltar-se para dentro de si mesmo, encontrar a liberdade do seu espírito, porque o seu físico não lhe proporciona esperanças. Por isso, nossos mentores que tiveram coragem optaram por uma encarnação como escravos, porque puderam espiritualizar-se. E eu naquele momento me sentia assim, sem opção, sem esperança. Não existia absolutamente nada que eu pudesse criar que resolvesse os meus problemas. Eu pensava, meu Deus, se eu arrumar um emprego que me pague mais ou menos, e eu ficar 2 anos e meio sem comer, eu vou conseguir comprar um carro velho. Esse era um sonho que eu podia ter. Aí eu caminhava da casa onde eu morava até o centro da cidade, dava uns 8, 9 quilômetros mais ou menos. Eu ia a pé para comprar um bilhetinho de loteria, né, quando tinha um dinheirinho, e de repente resolvi meu problema, né? Tem gente rindo aí que faz a mesma coisa, né? Que volta e meia, compra um bilhetinho que você vai resolver minha vida, né? E ainda faz promessa para o Pai Santa Branca: eu vou rezar tanto depois, eu vou ter tempo para rezar, eu vou ter tempo para ir para a estrela quase todo dia. Nesse Valdeir que vai ficar tão feliz comigo. Mas isso que eu falo é verdade. Eu ia lá comprar um bilhetinho, que não tinha perspectiva mesmo. Nessa época eu fiz de tudo, né? Da pessoa poderosa fisicamente que eu era, influenciando nos destinos de uma cidade, de ter poder das comunicações na mão, eu fui fazer instalação elétrica, limpei a fossa do condomínio de kitnet onde eu morava, para ajudar a pagar o aluguel, para levantar um dinheirinho para poder comer no dia seguinte, para poder continuar tentando realizar o que eu tinha me proposto, que era o sonho da minha esposa de
Sermética. Foi uma época difícil, e nessa época, no momento em que o turbilhão começou, em que acabou o dinheiro e acabou a esperança real, o pé no chão, e que eu não tinha mais nem como chegar no templo, nessa época que nasceu o exílio do Jaguar. Muita gente me pergunta, por que esse nome, exílio do Jaguar? Porque era exatamente o que eu sentia. Eu estava exilado de todos vocês, dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha doutrina, da minha fé, mas eu não queria ficar longe, eu não podia ficar longe. Então eu passei a escrever, e surpreendentemente uma quantidade muito grande de pessoas começaram a me responder, a escrever para mim também. E muitos não sabem, mas receberam respostas nos momentos em que eu estava com a vida mais difícil, mais destruída. Mas eu estava ali e respondi, sempre procuro responder a todos, até hoje. Me restava também os nossos 3 horários, que eu passei religiosamente a respeitar. Ao meio-dia, às 3 da tarde, às 8 da noite, era meu compromisso de iniciação. É um momento em que, não todos, embora todos devessem, mas uma grande parte dos jaguares se une em oração. Forma-se um elan energético concorrente no espaço muito poderoso, e que nós podemos aproveitar se estamos participando desta ligação. Foi isso que me sobrou. Escrever e responder os e-mails, fazer a oração nos 3 horários e nada mais. Eu lembro ainda, numa das últimas vezes que eu fui comprar o bilhetinho da loteria, parecia que, eu olhando meu bilhetinho, já gastando dinheiro, porque quando a gente pega o bilhetinho, a gente começa a gastar o dinheiro, Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. E parecia claramente a vozinha do pai João falando, vai ser com trabalho, meu filho. Trabalho não vai dar certo. Vai demorar muito tempo. No dia que eu gastei literalmente a minha última moeda, naquele dia, já de noite, pensando na televisão que ia ser vendida no dia seguinte, entrou um trabalho para mim. Me chamou uma pessoa que eu havia feito contato meses antes, e deixou um dinheiro adiantado na casa de uma outra pessoa que era para me entregar. E desse dia em diante, nunca mais me faltou nada. Nunca mais me faltou nada. Um ano depois, um ano depois, eu morava num dos melhores bairros da cidade, uma boa casa de 2 andares, tinha uma caminhonete Nissan semi-nova, e estava com a minha vida estabilizada de novo, e com trabalho. Não existia trabalho para mim. Um dia eu tive a intuição e criei o meu trabalho. Fui o primeiro a desenvolvê-lo, e me abriu todas as portas que eu precisava. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu agora, há 5 anos atrás, Há 5 anos atrás. Não estamos falando de uma coisa que eu acho, que eu ouvi dizer, que passou não sei quanto tempo. Estou falando da minha realidade, do meu presente, do que eu vivi recentemente. Eu conto isso para vocês porque eu tenho que dizer que eu sou a prova viva de que tudo é possível.
de que a partir do momento em que nós entendemos a lição, a partir do momento em que nós mudamos o nosso padrão vibracional, a partir do momento em que nós temos disciplina, a nossa vida pode mudar. A nossa vida pode atingir aquilo que está programado para nós. E todos, até o mais endividado dos espíritos, se está encarnado, tem a possibilidade de sanar os seus débitos e ser feliz. Ninguém vem a este plano físico para ser infeliz. Não acreditem nessas historinhas que dizem: ah não, eu vim aqui para sofrer, para pagar os meus débitos e não sei o que. Salve Deus, nós vivemos uma era crística. Jesus trouxe o perdão. Vocês têm nas mãos a ferramenta da lei do auxílio, que permite reequilibrar as suas dívidas, mesmo sem encontrar com seus cobradores. Como é que não vamos ser felizes? Como é que vamos acreditar que a gente veio aqui para sofrer? Nós precisamos identificar o que está errado nas nossas vidas. Aonde que está acontecendo o desequilíbrio? Aonde que eu estou jogando a minha energia fora? O que eu estou fazendo que desperdiça a minha oportunidade encarnatória ou desequilibra a minha vida? É isso que nós precisamos identificar. Eu vejo hoje as pessoas olham a minha vida, né, e dizem assim: nossa, mas a vida desse cara está muito fácil. Eu não posso dizer para vocês que está difícil. Passo os meus problemas, tenho as minhas dificuldades igual a todos vocês, só que eu os encaro de uma forma diferente hoje. E não foi sempre assim, mas hoje eu encaro diferente. E é isso que eu tento passar para vocês. Tia Neiva, muito antes de se falar em lei da atração, do segredo, a cada momento aparece uma novidade de livro de autoajuda por aí que fala as mesmas coisas. Muito antes disso, Tia Neiva já definiu com uma frase qual é o resultado da sua vida. Ela disse: o seu padrão vibratório é a sua sentença. Isso, gente, é tão simples e é a mais absoluta verdade da nossa encarnação. Nós somos a real consequência do que pensamos. Eu digo pensamos porque nós não fazemos tudo o que pensamos. Não? Deus o livre se a gente fizesse tudo o que a gente pensa. A gente pensa cada besteira, a gente imagina cada maldade, só que não faz. Nós conseguimos controlar as nossas ações, mas nós não controlamos muito bem as nossas palavras, mesmo sabendo o peso e a consequência das nossas palavras. Falamos demais, contamos história demais, comemos ovo e arrotamos caviar, ou ao contrário, ficamos chorando miséria por aí. Não controlamos bem nossas palavras. E pior, não controlamos quase nada dos nossos pensamentos. Por que a sua vida está um caos? O que você fala?
O que você pensa? Aí está a resposta. Aí está a resposta. O que você fala, o que você pensa, reflete com peso na sua vida. Aquilo que nós nos entregamos a pensar, nossos devaneios, nossas ilusões, influencia energeticamente a tudo que nós vivemos. Aquilo que nós falamos se traduz em energia atraída para as nossas vidas também. Essa é uma realidade e não tem como escapar dela. Ou a gente encontra disciplina nas nossas vidas, ou vai viver sujeito àquilo que está pensando e àquilo que está falando. Querem uma prova de como isso como essa coisa de atrair funciona bem? Vocês já repararam quando tem alguém, ou quando você mesmo está lá reclamando da vida, ou reclamando de uma dor? Porque eu estou com dor de cabeça, não sei o quê. Já chega outro dizendo, eu tenho enxaqueca também, e as minhas duram 3 dias. Porque eu estou com dor no estômago, já chega outro, eu estou com a barriga inteira doendo. Não é? Parece que é vantagem, contar vantagem, que tem mais doença, que tem mais dor, que tem menos dinheiro ainda. Vocês já repararam nisso? Você reclama, você atrai mais gente que reclama perto de você. Está rindo bastante, né? Não é, gente? Isso é a pura realidade. E energeticamente, o que é que acontece? Igualzinho. Os seus pensamentos, as suas palavras vão atrair energias semelhantes. Continue reclamando da vida e você vai continuar gerando um ciclo vicioso para a sua vida. Continue falando mal e continue recebendo mal, porque é isso que você vai receber. Nós temos que aprender a controlar as nossas palavras, porque nós somos bacanas em controlar nossas ações, eu já disse. Vamos dar um passinho a mais e controlar as palavras? Se nós controlarmos as palavras, a nossa vida já começa a mudar um pouco. Agora, quando você começar a controlar os seus pensamentos, você vai ser dono da sua vida. Vou mais longe, você vai ser dono da sua felicidade. Você será dono da sua felicidade. Isso é real. Eu falo daquilo que eu vivi, que eu passei. Eu controlei as minhas palavras, porque o que eu tinha que escrever não poderia gerar revolta em ninguém. Eu não poderia falar nada que atraísse qualquer tipo de vibração negativa para mim, porque eu já estava ferrado. Eu não podia ficar mais ainda. Eu não podia falar nada ou escrever nada que atraísse algo negativo para mim. E aprendi a controlar mais os meus pensamentos no momento em que a disciplina de Pai João chegou. Dói, viu? Não esperem o momento em que vocês têm que se encontrar com o Pai João na sua roupagem de disciplinador. Não esperem esse momento. Despertem as suas consciências antes. Porque aqueles que têm uma missão de verdade, inevitavelmente vão ter que aprender a dura lição da disciplina. Não tem como. Se você tem uma missão real, a disciplina vai fazer parte da sua vida mais cedo ou mais tarde. Então é melhor que a gente tome de uma vez essa decisão. Comece a mudar a maneira das coisas que nós falamos. Comece a mudar os pensamentos. Aí cabe uma partezinha também. Um ser humano normal
tem em média 60 mil pensamentos por dia. Passa tudo quanto é tipo de besteira na nossa cabeça a cada fração de segundo, não é verdade? Agora mesmo, quantas coisas bestas já passaram na nossa cabeça, mesmo no meio de uma palestra séria. E é normal, gente. Isso daí não afeta em nada. O pensamento é um impulso elétrico dentro do nosso cérebro. O que te afeta é dar força a determinados pensamentos. É você permitir que a sua mente associe pensamentos, situações, cores, palavras, cheiros, etc. e crie um círculo que te conduz à negatividade. Por exemplo, a gente está aqui conversando e de repente eu derrubo o copo d'água aqui, não é? Aí você lembra de uma situação que uma outra pessoa derrubou o copo d'água de uma mesa de uma maneira bem parecida. Aí você lembra daquela pessoa que era amigo de uma pessoa que você não gosta de jeito nenhum, falava mal de você, criou um problema sério na sua vida. Dali a pouco você já está com raiva. Você está com raiva porque lembrou daquela pessoa e da situação que ela te provocou. Você nem lembra que o que gerou isso foi o pensamento do copo d'água que caiu. Isso é permitir que a nossa mente se associe com fatos e lembranças passadas que nos conduzem à negatividade. E tudo, nossa mente é condicionada todo dia a ser levada para a negatividade. Na televisão, na internet mesmo, a gente encontra muitas coisas que nos conduzem a pensar em situações ruins, naquilo que faz mal, que vão fazer com que você, em uma outra situação, recorde daquilo e de maneira negativa. Nós somos conduzidos a pensar negativamente. Então nós temos que evitar que nossa mente associe coisas negativas. Temos que procurar aquilo que nos faz bem, recordar daquilo que nos faz bem e nos darmos conta quando estamos pensando em coisas negativas. Melhor, quando estamos pensando besteira. A gente tem que se dar conta disso. E é um processo de condicionamento que não é tão demorado assim. Quando você começa a acordar, quando você começa a prestar atenção em determinados pensamentos que não estão te fazendo bem, e você bloqueia, você diz, não, peraí, deixa eu mudar de canal, deixa eu pensar em outra coisa. Isso começa a acontecer automaticamente. Com o tempo, isso acontece automaticamente e você para de pensar negativo. Mas para de vibrar negativo em determinadas pessoas por conta de certas situações. Porque a vibração, ela vai além do pensamento. E quando você vibra negativo, duas coisas podem acontecer. A pessoa em quem você vibrou pode estar com um padrão semelhante ao seu e receber a sua vibrada. Porque você só recebe, ou a pessoa só recebe se ela estiver na mesma frequência vibracional. Senão não chega. Se ela receber e acontecer alguma coisa com ela, você tem parcela de culpa. Você tem parcela de responsabilidade. Ou a pessoa não está nem aí para você. Ela está numa frequência superior. Sua vibração está baixa. Não chega nela. A energia vai voltar para você.
E se te pegar no mesmo padrão, vai fazer mal para você. Aí a gente vai numa perguntinha, né, que não está no assunto, mas que entra no meio. Macumba funciona? Funciona. Macumba funciona. Se você deixar. Se o seu padrão vibracional permitir, vai pegar. Agora, não tem macumba que funcione se você estiver aqui. A energia não entra. Se você não permitir o seu padrão baixar, não vai entrar. Salve Deus. Essa é a primeira parte, né? Da nossa interpretação do que é necessário para começar a mudar as nossas vidas. O que precisa então? Precisamos um pouquinho de oração, né? Na parte espiritual. Vocês já perceberam que quando você conversa com o preto velho, ou então quando o preto velho está atendendo paciente, né? Que aqui eu sei que ninguém passa de paciente, né? Todo mundo, né, só trabalha. Eu tossindo aí, o que foi? Então está lá trabalhando. E você repara que o paciente está lá, meu pai, o que eu faço na minha vida? Estou com um problema. Primeira coisa que a entidade diz é: meu filho, você precisa rezar um pouquinho, vai lá, mentaliza, pega um papelzinho, põe o nome no papelzinho, leva lá no Pai Seta Branca, faz uma oração. O processo da entidade é sempre o mesmo. Ela te conduz a elevar o seu padrão vibracional. Ela te conduz a isso. Para isso que manda você rezar. Rezar em desespero, rezar sem esperança, não funciona não. A oração funciona se ela servir para elevar o seu padrão. Porque nem o teu mentor pode te ajudar se o seu padrão não permitir. Às vezes o seu mentor está ali do seu ladinho, esperando o momento para poder te ajudar. Mas você não permite. O seu padrão está tão baixo que ele não tem como nem te intuir. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta e que às vezes faz com que muitos percam a fé. Acha que o mentor o abandonou. Você que está abandonando o seu mentor. Você que não permite. Você que não reza. Você vai lá se lamentar no Pai Seta Branca. Não vai rezar. Tem que aprender a rezar. A gente tem que aprender a rezar. Tem que aprender a levar o nosso padrão e estar bem, para poder receber coisas boas. Como é que você vai receber algo bom se você está lá pensando um monte de besteira? Não tem como. Não tem. O primeiro passo é esse, né? E a busca do equilíbrio. Que tipo de médium você é? Essa é uma resposta muito pessoal que cada um tem que encontrar. Que tipo de médium eu sou? O que é médium? O que é médium, afinal de contas? Médium é quem entra para a doutrina? Não. Mediunidade é um fator físio-bioespiritual. Mediunidade é produção de energia vital em excesso. Isso é que caracteriza a mediunidade. Se você produz energia vital além da necessidade de manutenção do seu físico emocional, você torna-se um médium. Você necessita canalizar, direcionar esse excesso de energia ou descarregá-lo. Mas você precisa eliminar do seu plexo o excesso energético. Essa eliminação acontece de duas formas também.
ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Positiva, ela é a manipulação através de uma ritualística. Seja aqui no Vale do Amanhecer, seja lá nos kardecistas, seja lá na missa da Igreja Católica, seja lá no louvor dos evangélicos. As ritualísticas são um elemento catalisador para a liberação da energia mediúnica, da energia vital em excesso. Então você pode ser médium e cumprir a sua missão em qualquer lugar. Agora, se você é médium, produz essa energia, e mais do que isso, você tem consciência disso, sabe que é médium, mas não manipula essa energia, ela se acumula. Quando ela se acumula, ela vai precisar ser liberada. E a outra maneira de liberar energia é através de explosões emocionais. A explosão emocional sempre libera energia vital. Nós estamos aqui conversando, não é? De repente eu inadvertidamente piso no pé do Thaís. E ela me xinga. Não foi nem de propósito. E ela me xinga aqui na frente de todo mundo. Grita. E depois se deprime. Ai, meu Deus, não era para tanto. Que vergonha, foi na frente de todo mundo, não precisava. E ele pisou sem querer no meu pé, não tinha necessidade disso. Esse é o médium liberando energia. Ele explode com os outros, esculhamba com os outros, destrói uma amizade, destrói um relacionamento, perde um emprego, briga com a namorada, chuta o traseiro do marido e depois fica em depressão. Pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias palavras. Mas isso aconteceu porque é médium. Porque estava com a energia acumulada, não fez nada para liberar essa energia de uma maneira positiva. Liberou negativamente. Se sujeitou, inclusive, à presença de um irmãozinho que provavelmente não é nem cobrador do indivíduo, para absorver aquela energia. A gente fala tanto em cobrador, né? Mas a maioria de nós não está com cobrador, não. Está com o irmãozinho que atraiu para sua aura pelo seu próprio padrão vibratório. Encontrar com um cobrador não é assim, não. Ele vem com gosto de gás em cima de você. Não é simplesinho, não. Ele esperou muito tempo para dar de cara com você. Você vai saber que o negócio ali é complicado. Então essa justificativa de que eu acho que foi um cobrador que passou aqui. Ele pode dar para os outros, né? Falar para os outros. Mas para a sua consciência você sabe que não é bem assim, não. Na sua consciência você sabe que não foi bem assim, não. Às vezes você atrai para a sua aura um irmãozinho pelo seu padrão vibratório. E isso é sua responsabilidade, não é de ninguém, não. É sua responsabilidade. A sua frequência, o seu padrão, é responsabilidade somente sua. E você paga por isso também. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos saber que tipo de médium que nós somos. Se nós somos aquele médium que tem um compromisso, com esse compromisso, ele encontra a fórmula da disciplina que auxilia a melhorar a sua vida. Eu sou iniciado.
Eu tenho um retiro por mês. Foi meu compromisso de iniciação. Vocês sabem disso, né? Sabem disso, não sabem? É verdade? Quando a gente faz elevação, a gente passa a ter um compromisso de fazer uma estrela por mês, não é verdade? Para vocês aqui que tem estrela aqui do lado, né? Quando vocês não tinham a estrela, né, estava mais aliviada a barra, mas o compromisso da elevação é uma estrela por mês. Não é verdade? Estou errado? Não? É isso mesmo, não é? Quando você faz a centúria, você tem um compromisso de emitir e alinhar a sua emissão. Se você assume uma falange missionária, você passa a ter um compromisso com aquela falange de pegar a escala todo mês. Ninguém é obrigado a assumir falange, não. Você pode ficar sem falange o tempo que você quiser. Mas se você assumiu, você tem que pegar a escala. Todo mês. A regente tem a obrigação de avisar vocês. Se entrou na falange, você tem que assumir a escala. Mago e príncipe também. O dia que eu não pude mais pegar a escala de mago, eu deixei de ser mago. O dia que eu comecei a viajar nas minhas missões ao lado do meu adjunto, eu deixei de ser mago. Não dava mais para eu pegar a escala. Eu aprendi que o meu compromisso era aquele. Então, os nossos compromissos doutrinários, assumidos livremente, trazem para nós a disciplina que precisa para a nossa vida, se nós levarmos a sério. Se nós levarmos a sério. Você tem Agical, você tem Sessão Branca, você tem uma porção de trabalhos aí com os quais você pode assumir compromissos ou não. Vocês fazem parte de um povo que tem o compromisso da manutenção da estrela pendente, que é uma responsabilidade grandiosa, e que aqueles que cumprem, salve Deus, estão registrando lá em cima um vale, né? Vamos dizer assim, um vale para a sua vida futura. Então, meus irmãos, minhas irmãs, as mudanças na nossa vida, o equilíbrio das nossas vidas, ele pode se dar dessa maneira, encontrando os pontos de equilíbrio.